Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em meditações anteriores, já falamos da importância do Evangelho de São João, que, embora tenha poucas referências a Maria, tem referências decisivas. E dizemos que Maria, que esteve presente em toda a vida oculta de Cristo, dia após dia, na vida pública, São João nos diz que esteve de uma maneira presente, ativa, no começo e no fim da vida pública de Cristo. Caná é o início. O sacrifício da cruz é o fim, a culminação da missão de Jesus. Procuremos agora aproximar-nos do coração de Maria e tentemos captar o que Maria guardava no coração naquela hora em que a salvação da humanidade se consumava, chegava à plenitude, ao cume, por meio do sacrifício redentor de Jesus Cristo. São João descreve a presença de Maria ao pé da cruz, junto das santas mulheres, com uma palavra cheia de têmpera, stabat. Literalmente significa estar firme, de pé. Não significa localização, estava situado no estar de pé, com firmeza. Mas o termo indica muito mais do que um simples modo de parecer, portanto, a expressão original empregada pelo Evangelho em grego sugere a mesma coisa que a expressão latina da tradução da Vulgata, stabat. Sugere um conteúdo moral, que Maria acompanhava o sofrimento do filho com fortaleza de alma e que no seu coração não só havia inteireza, mas adesão. Nessa hora definitiva em que o Filho dá a vida para a salvação de muitos, como diz o Evangelho, a atitude espiritual de Maria é exatamente a mesma que no dia da Anunciação. Faça-se. Fiat. Faça-se. É uma adesão incondicional, plena ao plano de Deus, à vontade de Deus. Concretamente, o plano salvador que Cristo está realizando no mundo, no qual ela foi chamada a colaborar de forma estreita, como já comentamos. Podemos dizer que o faça-se, a união com a vontade de Deus, como já mencionávamos anteriormente, é a alma de Maria. Aquilo que faz dela a mãe, no sentido mais profundo, não apenas pelo fato de ter girado fisicamente Jesus, mas de se ter unido perfeitamente à vontade de Deus em cada um dos instantes da vida e da missão do Filho, acompanhando-o de perto. Lembremos que certo dia, quando uma mulher da multidão louvou em voz alta a Jesus, dizendo: "Bem-aventurado, feliz o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram", essa mulher estava, sem dúvida, tinha filhos e estava empolgada vendo a maravilha de Jesus e não deixou de pensar na mãe, na alegria que devia ter a mãe que gerou aquele filho. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E Jesus respondeu: "Diz melhor, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática." Não está desviando de Maria o louvor espontâneo daquela boa mulher. Não, pois Maria foi quem melhor ouviu e cumpriu a palavra de Deus. Com essas palavras, Cristo mostra, de fato, qual é a mais profunda razão para louvar Maria. E análogo sentido se deve ver no comentário frio e distante na aparência, feito por Jesus certa vez, em que lhe advertiram que sua mãe acabava de chegar. E Jesus diz: "Aquele que fizer a vontade de Deus, este aqui é meu irmão e minha irmã e minha mãe."
Ao pé da cruz, a adesão de Maria à vontade divina atinge o seu ápice. A Virgem Santa conhecia bem, como todo judeu piedoso, as profecias que, de um fundo de séculos, prenunciavam o Messias como servo sofredor, que seria levado à morte como um manso cordeiro conduzido ao sacrifício. Pelas suas chagas, como diz Isaías, todos nós seríamos curados. Por isso, ao dizer faça-se ao anjo, ela já aceitou o destino do seu filho. Quando o apresentou no templo a Deus Pai, como lembrávamos, o seu gesto foi uma antecipação do oferecimento definitivo que iria fazer ao pé da cruz, aceitando a paixão e a morte do seu filho pela nossa salvação, mais ainda, oferecendo voluntariamente, com a alma transpassada de dor e uma completa generosidade, o sacrifício de Jesus por nós. Maria, por amor a Deus e por amor aos homens necessitados de redenção, aceitou morrer de dor no íntimo da sua alma, juntamente com Cristo. Uniu-se assim ao seu sacrifício redentor e o assumiu como próprio. Por isso, às vezes é chamada de co-redentora. Foi de fato na cruz que Cristo, dando a sua vida, mereceu para nós a vida eterna, a vida da graça neste mundo e a vida eterna depois da morte. O seu holocausto de amor tem um valor infinito, divino. É uma inegável fonte de méritos e graças em favor dos homens. Pois bem, o Salvador quis associar tão intimamente a sua Mãe bendita ao sacrifício da redenção que a Igreja pode afirmar que Maria mereceu, com mérito de conveniência, como se diz na linguagem teológica, não com mérito propriamente dito, mas como uma coisa apenas conveniente, mas conveniente mesmo, todas as graças que Jesus nos mereceu por justiça na cruz. Ela é também, por esse título, Mãe da Divina Graça. A vida sobrenatural que brota copiosamente da cruz também é de alguma maneira vida dela, vida que recebemos por ela. Isso a torna mais profundamente a nossa mãe. Convém lembrar ainda que Jesus Cristo, com os seus padecimentos, pagou, expiou, satisfez pelos nossos pecados. Fostes resgatado, escreve São Pedro, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mancha. É a primeira carta de Pedro que diz isso. A Virgem Imaculada, unindo-se totalmente aos sofrimentos do Filho, com os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, aceitou, com amor imenso, pagar também ela, com a sua própria dor, a Mãe dolorosa, a Mãe das dores, aceitou também pagar ela, com a sua própria dor, pelos nossos pecados, unida a Cristo. Junto de Cristo, a sua alma fundida com o sacrifício de Jesus, ela se ofereceu pela nossa salvação. Essa agonia dilacerante do seu coração, junto do crucificado, foi então como que um novo parto, desta vez com dor, através do qual Maria nos deu a luz espiritualmente. Não se trata apenas de uma frase poética, mas de uma realidade inefável. Todos e cada um de nós poderíamos dizer que nascemos de Maria naquele momento, aí perto da árvore da cruz. Aí ela se tornou plenamente a nova Eva, a nova e verdadeira Mãe dos viventes, como gosta de repetir a piedade mariana nos primeiros séculos. Logo após as palavras pronunciadas por Cristo na cruz, eis a tua mãe, eis o teu filho, conta o Evangelho que desta hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Esse discípulo, já ouvíamos no começo destas páginas, destas meditações, representava todos os discípulos, os que de alguma maneira seguiriam Jesus, todos os homens chamados a segui-lo, fazendo parte do povo de Deus que é a Igreja.
O fato de o discípulo ter assumido ao pé da letra a filiação a Maria, levando-a para sua casa, como diz o Evangelho, reflete bem a intenção de Cristo, que João compreendeu, de que a Igreja, a que São Paulo chama o corpo de Cristo, tivesse a sua existência inseparavelmente unida à Mãe de Jesus. Ela é a mãe da cabeça deste corpo, Cristo, e a mãe dos membros deste corpo, que somos todos nós. É a mãe da Igreja, do Cristo total, como gostava de dizer Santo Agostinho. Na mente de Deus, portanto, a Igreja é concebida também como uma família, como um lar que tem uma mãe. No centro desta família pulsa o coração da Virgem Maria e nela irradia o aconchego da sua maternidade. É muitíssimo significativo que a Igreja tenha sido lançada ao mundo por Deus com o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando os discípulos e as santas mulheres estavam reunidos em união de corações e de orações como Maria, a mãe de Jesus. São Lucas, o evangelista que melhor captou o papel de Maria no começo da vida do Redentor, é o mesmo que nos Atos dos Apóstolos sublinha a presença de Nossa Senhora nos começos da Igreja, mostrando que a Igreja recebeu o Espírito Santo, a sua alma, a sua vida divina, estando aglutinada como uma família em volta da Virgem Maria.